geometria é um estudo matemático que estuda 3 partes, mas eu vou explicar só 2, que é a espacial e a plana. A plana é o que estuda o triângulo, retângulo, quadrado, essas coisas. Chama aqui. Aí a plana, a espacial, é tipo estudar a Terra. No meu poema tem tipo, fala sobre rodação, que é a esfera, e rotação normal, e tem a translação que roda entre o Sol. Aí eu vi também que antes para estudar a geometria tem que fazer as casas, o tamanho, largura, essas coisas. É só isso mesmo, a parte. Aí o poema, lê aí o poema pra gente. A geometria se vê no contorno da peneira, do formato da TV, do gigar da capoeira. Nas portas da janela, no formato do pãozinho, nas tamancas dos chinelos, nas xícaras dos cafezinhos, na fachada das casas, nas curvas dos caminhos, nas borboletas nas águas e também no meu cantinho. No sólidos geométricos das roças e beira do mar, ou nos cristais assimétricos que pontuam no ar. A esfera que gira no espaço, em movimento da rotação, que eu expliquei da rotação, da translação, talvez porque está passo para evolução. Então chegamos à conclusão que a geometria está em todo lugar, qualquer lugar, na beleza dos abrolhos das estrelas do mar, ou no formar dos olhos que nos enxergam a mar sem par. Deus deu à inteligência ao homem, deu ao homem inteligências para aprender a contar a evolução da ciência e sua vida melhorar. Da geometria a importância levou a compreender e diante das circunstâncias os cálculos desenvolver. Poema de matemática. Você que fez? Ah, peguei no Google mesmo. É um poema de matemática. Elas vão recitar, né? Mari? Mas exercite fazer um. É outra idade. Fazer um. A explicação é o quê, Lucas? Porque no meu poema eu estava procurando um poema que tivesse pelo menos a parte mais importante, mais básica da matemática. O meu poema estava falando sobre a importância da matemática e as 4 profissões da matemática. Qual o poema Comecei a dele? Cadê o procurar poema? alguma coisa que mostrasse a importância da matemática no dia a dia. E até mesmo quando a pessoa vai no supermercado comprar alguma coisa, não seja coisa pouca, a pessoa precisa saber pelo menos a parte básica para entender o que você está pagando, o que você está gastando, quando você vai receber. Isso. Era só a parte da importância da matemática mesmo. Aí você fez poema também? Sim, sim. Lê aí o poema. O poema é de Maria Sandra Andrade dos Santos. Para muitos a matemática é um problema, mas não é bem assim. Aprendê-la vale a pena. Observem que em tudo ela está presente, é nossa aliada e faz bem para toda a gente. Somar, subtrair, quero aprender, multiplicar e dividir, quero aprender. Porcentagem, fração, quero aprender. A matemática é nossa amiga, vamos todos a conhecer. Entendeu? A leitura. Mas cada professor está um. É muito fácil você trabalhar com atenção se você tiver noção do isso. Como, por exemplo, essa gente aqui tem 4 partes, todos são 4. Mas digamos que você tirasse 2 partes, 2 fatias. Você iria representar isso como 2 quartos. 2, a parte que você tirou, e 4, o inteiro. Algo que eu amei fazer. Desculpa. Isso aqui é a casca de sorvete, né? Da próxima vez eu vou. Se você abrir esse cômodo, que é um cômodo, se você abrir esse cômodo, você vai ver que a forma dele é um triângulo. Então, o que é um cômodo? É um triângulo em rotação, ou seja, peguei um triângulo, rodou, ele tem a base que sustenta, isso aqui seria a rotação dele, porque ele está sendo, e aqui a ápice. Então, podemos dizer que essa é uma figura espacial, porque para ela ser formada, ela já passa por outra figura. Essa parte aqui eu achei maravilhosa, entender. A ideia é que isso aqui é uma caixinha, mas nos dá uma visão muito clara de medidas. O que é que nós podemos ver de medidas aqui?
Você pode aqui determinar a altura, você pode determinar a largura e você pode determinar o comprimento. Aí você olha aqui a sala. A sala também. Ela tem uma altura, ela tem uma largura e ela tem um comprimento. E a parte final do meu trabalho tem que ter umas linhas. Essas linhas aqui se chamam ortogonal. Porque são duas retas que se encontram e formam um ângulo de 90 graus. Essa parte, essa linha que é uma linha curva, eu acho que é uma parte muito importante até para a gente se conscientizar. Já viajaram num carro pequeno e viu uma curva à frente? Normalmente, quando a gente vê essa curva, tem uma plaquinha lá, não tem? Dizendo o quê? Indicando que tem a curva. Por que essa plaquinha é interessante? Você vê o começo da curva, não vê? Mas você consegue ver o fim? Digamos que você fosse reto na curva, o que aconteceria? Um acidente e a pessoa morreria. Então é importante que a gente lembre que a curva tem um início, você vê, mas você precisa diminuir para que você consiga sair dela e não se acidentar. E finalmente as linhas paralelas. Por que chamadas paralelas? Porque elas não se encontram. Aí eu quero dar um exemplo aqui na janela, nossa sala, né? Nós temos aqui duas linhas, mas elas são paralelas porque elas não se encontram. Por que eu quis fazer o meu trabalho baseado nisso? Para a gente começar a perceber que a matemática nos acompanha. A matemática está no nosso dia a dia e a matemática é útil. E não é difícil de você entender quando você para prestar atenção. Muito obrigada. Obrigada, professor. Então, não vem pra cá. Aqui já passaram? Oi, desce. O nome do poema é Aula de Matemática. Ele fala sobre paralelas, divisão e multiplicação. Paralelas são linhas retas que não se encontram. Quando se encontram, são chamadas de concorrentes. Outro exemplo é o caderno. Essa parte não se encontra com essa. É uma paralela. A multiplicação é uma operação da matemática para adicionar uma quantidade finita de números. O resultado da multiplicação é chamado de produto. Coloquei essas três pulseiras como exemplo. Uma foi R$20. Mas você colocar 20 mais 20 mais 20, você pode colocar só 3 vezes 20. É uma multiplicação. E também posso utilizar a divisão, que é uma operação, a divisão. É uma operação inversa da multiplicação da matemática. Dá para ver isso no nosso cotidiano. Um exemplo é esse telefone. Ele foi R$1.000. Você pode parcelar ele 10 vezes. É um exemplo de divisão. Exatamente. Beleza. Valeu. A minha serviço sempre é maior. Logo 5 pontos para gravar. É ponto, bastante. Agora, quero ouvir a explicação de Giovanni gravar, filmar. Jesus! Vai, Giovanni. Meu poema se chama Amormetria, que significa parece infinito. Ele fala sobre apoio, graus e medidas. Com uma régua e um compasso, eu consigo fazer uma circunferência. Não consigo não. Segura aqui. Tipo, fácil? Consigo fazer uma circunferência. Peixe, a circunferência, vai. Os elementos da circunferência é o apoio, as cordas e tem uma corda muito importante que ela se chama diâmetro, que ela divide a circunferência no meio. Meio diâmetro é um raio e uma circunferência toda 360 graus, um quarto é 90 graus, 3/4 dos 160 graus, não? 360. 360 graus. Aqui
é 90. Aqui, não, aqui é 270 e meio a meio é 180. Aqui é 360. Com a trena eu consigo medir o tamanho dele e, por exemplo, o tamanho da mesa. Melhor do que uma régua. Sim, porque ele é maior, né? Isso. E o poema? Quer que eu leia o poema? Quero. Ih, lascou-se. Amormetria, parece infinito. Dei-me um apoio, centro. Num piscar de olhos me transforma em um compasso. Giro 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Volta completa na circunferência chamada vida. Dei-me uma régua ou uma trena. Com ela conseguirei medir ou não nossa distância que parece infinita. Dei-me um transferidor para medirmos os graus do nosso amor. Um esquadro, quem sabe ele possa nos enquadrar. Dei-me um ponto, por ele passarei infinitos segmentos de sentimentos. Paixão, amor, raiva, ressentimentos e gratidão. Só não me limite com 2 pontos, pois não saberei que segmentos de sentimentos passaria por ele. Edi Santana Barbosa. Quer fazer a prática, Angelina? Cadê o compasso para você? Quer fazer a prática, quer? Quer que eu grave a senhora? Quer que eu grave a senhora fazendo? Não, eu faço. Tem que ser com 2 mãos. É melhor, Se a né? senhora conseguir com uma, Peraí. Não é assim não, Essa parte aqui é um apoio e a gente tem que arriscar. Essa é o apoio. E essa aqui vai riscar. aí faz uma circunferência. Mas no caso a senhora já conseguiu virar a mesa toda não, viu? Ela não vai? Ela vai. A intenção foi boa, o resultado nem tanto. Pronto. Olha aí. Vem sim. Vamos para o próximo. Bom dia. Bom dia. Sim, a gente está gravando isso aí. Aqui nós temos o nome do meu poema, é Armometria. E o significado de armometria é algo que parece infinito. Né? Tudo que parece infinito. E nós temos os materiais: esquadro, régua, trena, transferidor, Isso aqui é um esquadro, é? Isso aqui é um esquadro. O esquadro, ele é usado por carpinteiros, pedreiros, construções, né? E o esquadro me dá a possibilidade de fazer tanto uma linha reta, né, como também uma linha na diagonal, usando o esquadro, né? Então ele é usado mais em questões de profissões, né, de trabalho, na área de trabalho, mas também quem precise, né, no dia a dia, Principalmente pedreiro. pedreiro, carpinteiro, né, eles usam muito o esquadro. E aqui nós temos a régua e a trena. A trena, ela me dá a possibilidade de ter uma dimensão de coisas mais amplas, mais extensas. E a régua não me dá, né? A régua, ela só me dá um acesso de coisas menores, por exemplo, 20 centímetros. Então, a trena, ela me dá a possibilidade de ter a medida, né? A medição de algo mais amplo, mais extenso. Como, por exemplo, a sala de aula. Tanto como saber o comprimento da sala de aula, como largura e altura. Profundidade, né? A profundidade. A trena me dá essa possibilidade. E temos aqui o compasso, né? O compasso, ele tem um lado com uma agulha, uma ponta afiada, e do outro lado uma ponta de grafite. E com o compasso, né, com esta base da afiadinha, que é uma agulha, ela é a base, eu consigo fazer uma volta, um círculo, né, usando o compasso, utilizando este compasso. E ao utilizar o compasso, fazer este círculo usando o transferidor, né, usando esse transferidor. Com o transferidor
Então, a volta, né, a metade da volta com o transferidor eu consigo ter dos 180 graus, né, a metade desse ciclo, que no todo é uma volta completa chamada circunferência. Circunferência é o que dá um círculo, né? Só que não é o círculo em si, a esfera, mas sim aquela linha. A linha é chamada de circunferência. E quando é uma volta inteira, 360 graus. Show. Lê o poema. Valeu o poema. O poema é Armometria. Dei-me um apoio, centro. No piscar de olhos, me transformo em um compasso. Giro 90, 180, 270, 360 graus. Volta completa na circunferência chamada vida. Dei-me uma régua ou uma trena. Com ela conseguirei medir ou não nossa distância, que parece infinita. Dei-me um transferidor para que medimos os graus do nosso amor. Um esquadro, quem sabe ele possa nos enquadrar. Dei-me um ponto, por ele passarei infinitos sentimentos. Passarei infinitos segmentos de sentimento. Paixão, amor, raiva, ressentimentos, gratidão. Só não me limite com 2 pontos, pois não saberei que segmento de sentimento passaria por eles. Beleza. Tá bom, obrigada. Olha que bonito. É você também aqui? Sim. E ela bota ela e o marido aqui, olha. Tá vendo a propaganda aqui do marido. Bom dia. O meu trabalho, o meu poema fala que a vida é como a matemática. Devemos somar alegrias, subtrair tristezas, multiplicar felicidade e dividir o amor, né? O meu poema também ele fala que o mundo ele é redondo, mas se você não tiver cuidado, ele pode ficar quadrado, né? Ele usa o quadro para representar o quadrado, né? E aqui nessa mesa você vai ver os sólidos geométricos. Aqui a gente tem um cubo, aqui a gente tem um prisma e aqui a gente tem uma pirâmide de base triangular, porque elas são formadas por três vertices. Aqui a gente já tem a pirâmide de base quadrangular, porque ela tem 4 vertices. Aqui é o paralelepípedo. O paralelepípedo ele também tem as arestas mais compridas, né? Porque aqui é um paralelepípedo maior. Então o paralelepípedo ele é formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 arestas. 11 arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vertices. E os lados são 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então esses aqui são os sólidos geométricos. Você fez com jujuba, né? Legal. Sólidos geométricos. Aqui a gente tem um poema, ele fala que a vida é como matemática. Eu achei bem interessante isso aqui, porque aqui ele diz que o mundo é redondo, mas se você não tomar cuidado, ele pode ficar quadrado. Eu achei interessante. Aqui é vértice. Aqui é O meu é falando coxas numéricos. Número natural é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inteiro, positivo e negativo. 3, menos 2. 2
vírgula menos 1, 0, 1, 2, 3. Números racionais negativos é um 0. Números decimais não exatos como em uma representação infinita. 3,141592. É. Aí tem um poema, lê aí, lê. Os números estão presentes nas mais diversas situações do nosso dia a dia, nos meios de comunicação, como jamais, por exemplo, deparamos com informação numéricas envolvendo informações numéricas e contidas em tabelas, gráficos, textos diversos. Os dois principais objetos com em que se ocupa a matemática são os números e as figuras geométricas. Muito bem, Eduardo. Obrigada. Olá! O meu trabalho é formado, baseado no romance matemático, que tem determinante, funções. Aí o determinante é um elemento em palavras composto que contém uma noção, principalmente que aponta uma semelhança, formando uma determinante finalidade, ou Racionais e negativos. restringindo o singular do outro elemento. B. Aí tem determinante. Você tem que saber quais são os números que determina e tem que saber qual é o valor que vai dar nesse determinante. Função é uma regra que é relacionada a cada elemento. Pronto, você tem que saber na função o que determina o que é o dominante, a imagem e o contradomínio. Aí tem tudo aqui, tá tudo explicado. Aí em cada uma delas tem um nome, tem injetora, sobrejetora, injetora e sobrejetora, que são os três elementos. Aí tem as retas paralelas. As retas paralelas são baseadas em duas linhas retas que não apresentam um ponto em comum em uma outra palavra. Elas não se cruzam. Não se cruzam. Não se cruzam. Aí tem os ângulos pelo vértice. São congruentes. Isso possui medidas iguais. Observe os ângulos. Eles possuem medidas iguais, a forma que eles vão. E vem. Aí tem o si, o a e o o, são medidas dos ângulos. A questão, os a, soma A, B e O, são ângulos que vão dar a 180 graus. Porque os respectivos ângulos são adjetivos. Aí tem poema? A sua parte tem poema ou não? Não, você tem Não. Muito bem. Cheguei nela. Bom dia, professor. O meu tema é matemática. Sim. Dentro dele, a gente primeiro, a matemática vem da origem grega, que é matéria, que significa ciência e conhecimento. E daí derivado de matemática, que significa o prazer de aprender. Dentro dele, a gente trabalha as 4 operações: divisão, subtração, multiplicação. E ao mesmo tempo, números ímpares, pares, sucessor, antecessor. Dentro dos pares, a gente brinca com um dominó, que significaria também números em cores e ao mesmo tempo ímpar e pares. Na creche, para a gente aprender o QVL, que é o quadro de valores, a gente usa também antecessor e sucessor, sendo que nele vem acapeado com centenas, dezenas, unidades, milhares, que vem o quadro de QVL. O QVL é um quadro de valores que a gente aprende desde a creche, passando a fase entender melhor o que é milhares, dezenas e tudo mais a partir de
6 e 7 No cotidiano usamos também a horas e minutos, que existe um reloginho. Sim. E o dinheiro seria para o nosso cotidiano também em números. Dinheirinho de brinquedo, né? Lê seu poema? Tem. Lê seu poema. O meu poema é aprender matematicando. Aprender matemática não é uma coisa complicada. Dia a dia estudando, tudo vou compreendendo. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Através das operações sempre encontro soluções. Unidade, dezena, centena, unidade de milhares. Sei que compor e que recompor. Que no QDVR, que é um quadro de valores, representa sucessor e antecessor. Isso já sei de cor. Números pares e ímpares já sei identificar. As horas e os minutos aprendi a registrar. A hora sei programar para o relógio despertar. Os dias da semana são fáceis de aprender. Os meses do ano também já sei dizer. No sistema monetário, aprendi com o dinheiro lidar, contar, vender e comprar. Dar o troco quando precisar. A matemática está sempre presente na vida da gente. Temos que aprender para nunca mais esquecer. Matematicando. É legal. Muito bom. Como tem recursos, né? Para ensinar, né? Como tem recursos. Isso, porque é uma coisa assim, a gente brinca engraçado que a centena e unidade a gente brinca desde a creche. É uma coisa que vem desde a creche. Também dentro dela a gente aprende, né? Um antecessor e sucessor dos números e na creche a gente aprende. E brincando em casa com o dominó, que é a coisa mais fácil que a gente tem, a gente aprende que é ímpar e pares. E ao mesmo tempo somar quantos números tem. Legal. O que é número? É uma coisa abstrata, um objeto abstrato. É um objeto abstrato, assim como a mão, a maldade, como você pode perceber, eu acho que um objeto abstrato é uma coisa que a gente não vê, não pega, é uma coisa que a gente só pensa. O número é uma coisa que a gente só pensa. Eu acho que o povo sabe, acho que número é o que a gente escreve. O que a gente escreve se chama numeral, como a gente representa os números. Por exemplo, se você for representar um 5 no algarismo humano, você coloca um V. Se você for representar um 5 no número normal, você escreve 5, ou escreve por extenso modo de número. Como também pode ser representado por letras, como A, B, C, Z, isso fica diferente. Tanto faz. A numeral, a diferença de número é isso. A diferença do número numeral é que o número é o que a gente pensa, o numeral é o que a gente escreve, como a gente representa o número. Obrigado e bom dia. Os caras aqui, vai, boy. Escutei ele, agora quero escutar você. Bom dia, professora. Meu tema fala sobre a vida com a matemática, sobre as quatro Deu poema? Devemos saber somar a alegria, subtrair tristeza, multiplicar a felicidade e dividir o amor. O mundo é redondo, se você não tomar cuidado, ele pode ficar quadrado. O bom de qualquer redondo é que ele nunca chegará a ser quadrado. O correio e a paciência é sempre reto, unindo as vertes com as arestas. A sabedoria da aresta é a experiência das figuras planas, que unidas no espaço formará um único corpo. O triângulo não procura saber a resposta, mas o quadrado procura compreender as perguntas. Aqui são as figuras, né? Aqui é a figura geométrica. A pirâmide apresenta um poliedro, um quadrado, um retângulo, seco apresenta circunferência, um triângulo. Beleza, boy. E ele eu peguei a explicação quando ele estava explicando para outra galera aqui. Quer que eu explique para a senhora novamente? Não, eu já gravei. Já gravei. A galera fazendo o desenho aqui. É isso aí. E aqui é o professor François, que é o comandante aqui desse trabalho todinho. Valeu, François, parabéns. Obrigado.